Fala galera, tudo bom? Hoje a gente vai gravar mais um Desk na Prática e aqui a ideia desse Desk na Prática é falar um pouquinho sobre como o Desk pode contribuir para você melhorar a gestão e coordenar melhor os prazos de atendimento da sua operação. Vamos lá, vamos entrar nessa história? Quando a gente fala de prazo de atendimento, nem todas as operações trabalham com prazos, né? Claro que se a gente vai falar de conceito, tem aquele prazo que é o SLA, que é um prazo acordado com o seu cliente para atendimento de chamados, tem o OLA, que é um prazo acordado internamente com a sua operação para atendimento de chamados. Então você pode trabalhar com conceitos mesmo que não sejam prazos de atendimento definidos no papel com o seu cliente final. Mas a gente entende que prazo de atendimento está muito correlacionado com vazão da sua operação, quanto tempo a sua equipe demora para dar vazão nos atendimentos do chamado, que está diretamente relacionado com os prazos, e também acaba tendo uma correlação com a satisfação do usuário. Hoje em dia, o usuário, quanto mais rápido ele é atendido, mais satisfeito ele fica. Quanto mais rápido o problema dele é resolvido, mais satisfeito ele fica. Então, naturalmente, essas duas coisas andam junto. Quanto mais tempo você demora para atender um chamado, para resolver um problema, mais frustrado a pessoa que solicitou esse atendimento, ela fica. Então, mais frustrada ela começa a ficar e menos satisfeita ela começa a ficar com o atendimento que ela está recebendo. Então, o prazo de atendimento hoje para uma operação é extremamente importante. E no Desk eu vou mostrar para vocês como a gente consegue fazer todos esses controles, tá? Então, aqui eu estou dentro do Desk, eu vou mostrar primeiro qual é o conceito de configurações de prazos de SLAs dentro da nossa plataforma, tá? Então, o Desk ele trabalha muitos conceitos orientados em ITIL, né? E o principal conceito quando a gente fala de SLA é que a gente tem o SLA de primeiro atendimento e o SLA de solução. Então você pode definir dentro da sua operação de atendimento qual é o prazo que a sua equipe tem para dar a primeira resposta, falar com o usuário, já estou olhando o seu problema, já está sendo verificado, a gente está trabalhando em cima disso, em breve a gente tem um retorno. Esse é o prazo de primeiro atendimento, de primeira resposta da sua equipe. E qual é o prazo de solução? Quanto tempo efetivamente você tem para resolver esse problema. Então, dentro do Desk, qualquer escopo de SLA, seja um SLA interno ou LA, ou seja um SLA de cliente, você precisa definir esses dois prazos, tá? E quando você cria o seu escopo de SLA, eu vou até mostrar um SLA criado aqui, a gente quebra os prazos em etapas. Por quê? Qual que é a vantagem disso? Então, aqui, por exemplo, eu tenho um SLA configurado de 1 hora de primeiro atendimento. Então, eu criei etapas onde, por exemplo, quando o chamado é aberto, ele vai passar os primeiros 30 minutos nessa etapa normal. Então, visualmente, dentro da Desk Manager, depois eu vou mostrar, ele fica lá verdinho, o prazo ainda está dentro do esperado, está normal. Então, tecnicamente, eu estou tranquilo ainda em relação ao prazo para atender esse chamado. Só que quando passar de 30 minutos, dessa 1 hora, ele entra em atenção. Ele vai ficar em atenção por mais 15. Agora eu já estou começando a correr um risco maior de deixar esse prazo vencer. E aí, se ele passa de novo esses 15 minutos, ou seja, 30 mais 15, 45 minutos, ele vai mudar para o status de urgente. Agora eu estou correndo atrás do prejuízo. O prazo está muito provável, muito próximo de expirar. E quando ele passa desse período, você pode criar uma etapa final só para ter um visual lá de que o SLA está expirado, que ele estourou essa 1 hora de primeiro atendimento. E a parte legal, dentro do Desk, você faz esse mesmo mecanismo para primeiro atendimento e para a solução, você cria as etapas, e em cada momento de mudança de etapa, que é o desafio dos gestores hoje, monitorar como é que está o prazo de atendimento da sua equipe, saber os chamados que estão realmente expirando, é que você consegue configurar alertas por e-mail para quem você quiser. Então, por exemplo, quando o status do chamado mudar para atenção, eu posso mandar um alerta lá. Primeiro, eu vou notificar o operador dono do chamado. O prazo que você está cuidando entrou em atenção. Quando ele entrar em urgente, eu vou mandar um alerta agora para o gestor. Rafael, o chamado tal entrou no status de urgente do SLA, corre tempo de expirar. Então você consegue construindo esse mecanismo de alertas aí pela ferramenta. Esses alertas são via e-mail, então é legal, o seu gestor não precisa estar dentro do Desk Manager para acompanhar os SLAs vencendo. Ele pode simplesmente receber um e-mail e acompanhar pelo celular. E eu também posso mandar um alerta via SMS. Então posso inclusive mandar uma mensagem de texto no celular daquele gestor para ele receber esse alerta. Tá? Claro que se você tiver contratado o pacote de SMS no seu prefixo. E outra coisa legal que nós temos também é que conforme os prazos vão acontecendo, o SLA vai vencendo, chegando próximo de vencer, você pode também executar um escalonamento desse chamado.
que é o escalonamento? Eu movimentar o chamado, seja para outra pessoa da minha equipe que vai conseguir dar um pouco mais de atenção no meu prazo, ou para um time de nível superior, que a gente chama de escalonamento vertical ou horizontal. Horizontal para alguém da mesma equipe, vertical para alguém de um time acima, de uma equipe de nível 2, nível 3. Então, quando o desk entrar no status, por exemplo, de urgente, além de alertar o Rafael, eu quero que ele movimente o chamado para o meu time de nível 2. Então, o Rafael vai ser avisado, o operador que estava com aquele chamado que deixou o prazo chegar em urgente e não atendeu, ele vai perder esse chamado vai sair da fila dele e vai entrar na fila de uma outra equipe de nível 2. Então, você consegue usar os mecanismos do Desk Manager para otimizar a sua gestão, fazer com que o comportamento do sistema seja sempre voltado para que o atendimento não expire o prazo que você definiu. Tá? E uma coisa legal, dentro dos escopos de SLA do Desk Manager, você pode configurar qual é a jornada de trabalho da equipe. Então, se o chamado que for aberto, ele tem um SLA que entra em vigência no horário comercial ou não, se ele é 24/7, se você quer incluir feriados que a sua equipe trabalha. Então, os feriados nacionais, por padrão, o Desk não conta o SLA. Mas se você tiver um feriado municipal que você quer que a sua equipe trabalhe, então você fala lá que ou até nacional, você vai falar aqui na proclamação da República, a minha equipe vai trabalhar das 9 às 18 normalmente. Ou, por exemplo, agora, né, Carnaval de 2021, que não teve feriado, né, em São Paulo, o estado de São Paulo aboliu o feriado de Carnaval por conta da pandemia, você consegue fazer com que o Desk não considere esse tempo de trabalho como um SLA pausado, e sim que a sua equipe vai trabalhar dentro desse feriado, nessa organização que você configurou. Então, você tem tanto essa opção de jornada para configurar, e além disso, todo o SLA que você vai desenhar, você pode vincular um contrato para se tornar um SLA de cliente, aí depois a gente entra no cadastro do contrato no aplicativo Empresas para você criar o contrato de atendimento com aquele cliente, e então ele está disponível para você vincular um SLA para ele, e aí vai aparecer aqui o cliente já está amarrado ao contrato, você pode criar cláusulas de SLA diferentes por departamento, local, solicitante ou até mesmo solicitante VIP, então você pode falar que toda vez que o solicitante Haroldo da empresa Desk Manager abrir um chamado, o SLA dele vai ser diferenciado. Então você pode criar múltiplos escopos de SLA dentro da sua operação, e dentro desses escopos também, na parte de OLA, você pode ter SLA por categoria de chamado, por subcategoria de atendimento, por grupo de atendimento, então você pode ter um SLA para cada time, por prioridade de chamado, por canal de abertura do chamado, que é a solicitação. Se o chamado veio por e-mail, tem um SLA, se ele veio por WhatsApp, ele tem outro, se ele veio via portal do cliente, ele tem outro SLA, então você pode desenhar esses prazos, e até mesmo por tipo de ocorrência, se você trabalha um pouco mais de ITIL, um SLA para incidente, um SLA para problema, um SLA para requisições, você consegue desenhar escopos bem diferenciados, sempre escolhendo aqui as opções que esse SLA se aplica. Então, nesse caso aqui, por exemplo, só dando um exemplo, eu tenho um SLA de atendimento de 1 hora de primeiro atendimento e 24 horas de solução, para um chamado que for aberto de prioridade 1, que é alto, impacto alto, urgência alto, e sempre que o canal de atendimento desse chamado for celular. Então eu estou colocando 2 filtros. Então quando o chamado for aberto, o Desk vai olhar para aquele chamado, vai entender a categorização dele. Se ele está dentro de 2 filtros ou mais de um filtro, ele vai sempre olhar para o SLA mais específico e trazer o prazo para você. Se ele está num SLA mais genérico, e aí você tem um SLA conflitante, você cria um SLA geral de prioridade 1, mas cria um SLA de prioridade 1 para chamados por e-mail, ele sempre vai vincular primeiro o SLA de prioridade 1 com o e-mail. E aí, se não atender a todos os parâmetros desses filtros, aí ele vai seguir pelo SLA genérico. Aí são configurações, regras de parametrização que a nossa equipe de CS, a nossa equipe de suporte ou o time de implantação vai te ajudar a implementar. Mas é importante saber, dá para configurar SLA por categoria, subcategoria, por tipo de ocorrência, por grupo de atendimento, por cliente, vários SLAs dentro do mesmo cliente, para cada tipo de serviço, para cada catálogo. Então você tem N possibilidades de desenho de SLAs que você pode configurar dentro da ferramenta. E a parte mais fundamental é que você consegue criar essas regras, tanto a mudança de etapas, para que visualmente o seu operador veja lá no grid de chamados esse SLA que está correndo, quanto tempo ele tem para atender e tudo mais, e também os alertas por e-mail para quem você quiser, por SMS para quem você quiser, e também a movimentação do chamado, que pode ser necessária, tirar de uma fila e movimentar para outra pessoa da operação, que pode dar mais atenção a esse prazo. Então, todos esses recursos do nosso aplicativo de SLA estão disponíveis para te ajudar a melhorar a gestão dos seus prazos, a garantir que a sua equipe consiga performar dentro de um prazo acordado com o cliente, a metrificar quantos chamados você está atendendo dentro do prazo ou não, e aí, a partir daí você passa a ter várias informações para a gestão. Vamos olhar na prática como tudo isso acontece? Então eu tenho alguns SLAs configurados nesse ambiente aqui nosso de testes,
eu vou acessar aqui o portal do solicitante para abertura de um chamado, já estou nele. Eu quero criar um chamado. Então eu, usuário, vou lá, vou abrir um chamado, vou me identificar aqui porque eu estou vinculado a mais de uma empresa, vou abrir um chamado aqui de suporte, hardware, monitor, suponhamos que meu monitor não está ligando, tá? Tem a opção de campos extras aqui, vamos colocar qualquer coisa só para a gente fazer um teste. (2020) fornecedor, tal, teste, legal, e abrir esse chamado. Nesse meu ambiente, eu já tenho um SLA desenhado para monitor. Então, o que vai acontecer com esse chamado? Eu posso dar uma permissão para o meu usuário consultar o prazo de SLA pelo portal, tá? Mas isso é uma opção que você configura, nem sempre ela é viável. Às vezes o usuário passa a ser quase que um fiscal do seu prazo de atendimento, às vezes ele não entende todas as etapas do seu processo e tudo mais. Isso não pode ser muito útil, mas pode ter cliente que exija isso. Então você pode também configurar para que ele possa visualizar o prazo de atendimento daquele chamado aqui que ele abriu. O operador, ou a operação que recebeu esse chamado, esse chamado de monitor que a gente acabou de abrir está aqui, acabou de cair na fila. E eu tenho aqui o prazo que eu tenho para atender. Então eu tenho ainda mais 1 hora e 6 minutos para atender esse chamado. Conforme esse prazo vai chegando perto de vencer, ele vai mudando de etapas até ficar, por exemplo, aqui como expirado. Ele vai mostrar quanto tempo já passou do prazo que eu tinha determinado para atender. E vai seguindo as regras que eu comentei, de alertas, escalonamento e tudo mais. E aí o seu técnico vai respondendo, conforme ele responde, você pode configurar gatilhos para que o desk marque automaticamente o status de SLA de primeiro atendimento como já finalizado. Quando ele finalizar o ticket, você pode marcar para que ele encerre o prazo de solução. Quando você usar, por exemplo, um status aguardando feedback, dá para a gente configurar para que o desk pause o SLA, porque se você está aguardando o retorno do usuário, não depende mais da sua operação, então ela não precisa ser punida quanto à demora do usuário em dar um retorno. Então você pode criar todo esse tipo de mecanismo e até mesmo dar permissão para um usuário, por exemplo, para um operador pausar o SLA manualmente. Claro que isso vem de regra de negócio e hierarquia de equipe e tudo mais. Mas aqui, por exemplo, fiz o meu atendimento do primeiro atendimento, legal, o desk já está me mostrando qual é o meu prazo de solução, então eu tenho ainda 20 horas aí, 21 horas para atender esse chamado. Lembrando que o SLA de primeiro atendimento ele está englobado no SLA de solução. Se você tem 1 hora de atendimento e 8 horas de solução, quando você marcou o primeiro atendimento, na verdade você já tem mais 7 aí pela frente. Tá? Então, o prazo de primeiro atendimento ele é incorporado no de solução pelo Desk Manager. Tá? O Desk Manager ele incorpora os dois. Quando o chamado é aberto, os dois prazos começam a contar. A diferença é que o Desk mostra na interface qual que está vigente naquele momento. Ok? Vamos colocar aqui um status, por exemplo, de aguardando o cliente, só para vocês mostrarem como que o SLA fica pausado. Enquanto isso, o meu SLA está aqui correndo, o SLA que ele assumiu é prioridades altas, normal ainda, tenho pouco tempo ainda para atender, tá? Tô tranquilo. Se a gente colocar agora esse status de chamado como aguardando o cliente, colocar aguardando o cliente aqui, esse SLA vai pausar. Então você pode parametrizar para que os status que você definir dentro da sua operação pausem automaticamente o SLA ou não. Como eu sei que o SLA está pausado, tem um símbolozinho de pause aqui, nesse caso está correndo, aqui está pausado. Tá? Então, a próxima interação que a sua equipe fizer, ou se o cliente responder o chamado e o status do chamado voltar ao normal, aguardando atendimento, por exemplo, aí o SLA volta a contar naturalmente. Tá? Então, essas são as formas que o Desk tem visualmente para a sua equipe gerenciar esse prazo, acompanhar com os alertas por e-mail e tudo mais. Mas fora tudo isso, você pode criar relatórios, dashboards. Então, depois a gente vai compartilhar aqui, tem um outro vídeo que fala muito mais dessa parte de gestão, de relatórios, de dashboards que o Desk tem. Mas, por exemplo, só para mostrar um pouquinho, você pode construir dashboards que você monitora os SLAs, por exemplo, quais que estão com SLA em dia, quais que estão com SLA expirado, para você acompanhar essa métrica. A gente tem 2 indicadores bem legais, a gente tem o indicador Insights, que ele já mostra, no geral, as estatísticas de SLA de primeiro atendimento e de solução da sua operação, né? E aí você só faz um filtro de período, por exemplo, quero saber como é que está o meu SLA hoje. Então, hoje eu estou 100% em dia, mas como foi ontem? Ontem foi meio a meio, eu deixei alguns expirarem, alguns ficaram em dia. Então, você consegue usar o indicador de Insights para isso. Temos o indicador de análise de SLA, que ele mostra para você o índice de porcentagem dos chamados que você atendeu em dia e expirou nos últimos 12 meses. Então você consegue saber um pouco como é que está
o volume, né, da sua operação, como é que está a subida e a descida aí da curva de SLA em dia da sua operação. E nos relatórios, você também pode criar uma coluna de relatório lá, você pode adicionar no seu relatório do Desk, que a gente chama de SLAs em dia ou expirado, essa coluna aqui, ó. Vamos adicionar aqui, ela não está nesse relatório, vou aproveitar e já adicionar. Tem várias colunas de SLA que você pode trazer, tá? Você pode saber, por exemplo, se o SLA do primeiro atendimento está expirado ou não, se a solução está expirada ou não, quando que expira, se o SLA é interno ou não, quantas horas, quanto tempo falta ainda para expirar o primeiro atendimento, quanto tempo falta para expirar a solução. Então, você pode trazer várias informações de SLA para dentro de um relatório. Então, vamos colocar aqui alguns dados para vocês verem, ó. Vamos colocar essa de primeiro atendimento, expirado. Vamos colocar essa aqui de solução. Vamos colocar do tempo restante. Dá para você saber o tempo restante corrido, o tempo restante útil. Tá? Então você tem essas informações aí que faltam até o primeiro atendimento. Tem várias informações que você pode trazer. Só trazer alguns exemplos aqui para vocês entenderem. E aí depois que eu salvo esse relatório, vamos imprimi-lo aqui para vocês entenderem, olha que legal. Vou até visualizar ele no slideshow. Então aqui ele está trazendo os chamados que esse meu relatório está programado para trazer. Eu posso, por exemplo, dar uma olhada geral. Então, dos chamados que eu atendi que esse relatório está programado para trazer, 11 expiraram o SLA, 9 estão em dia, eu posso olhar isso em porcentagem. Então 55% dos chamados expiraram o SLA, de solução aqui 65 expiraram. E aí você consegue, por exemplo, fazer um drill down. Vou pegar aqui, por exemplo, os expirados, ó. Olha que interessante. Então eles expiraram. Vamos mover aqui a barra um pouco para a direita. E aí quanto tempo passou do meu prazo? Olha que interessante. Se eu tinha um SLA, por exemplo, de 24 horas de primeiro atendimento, ficou menos 44. Então eu passei 44 horas do meu prazo que eu estava previsto para atender. Quando o número do tempo restante está negativo, é o que eu passei. Quando ele está positivo, é quanto tempo sobrou antes de eu expirar. Então, nesse caso desse chamado aqui, que o meu primeiro atendimento estava em dia, eu consegui atender com 17 horas ainda de folga sobrando para deixar o meu prazo vencer. Então, essas estatísticas todas você consegue extrair em relatório, tem várias opções lá, mas você vai conseguir trabalhar com essas informações para analisar os índices, para analisar os prazos médios da sua equipe, para ver qual operador, por exemplo, está deixando mais SLAs vencerem. Então, por exemplo, aqui, ó, dentro do relatório geral, eu posso ver por operador, olhar o Rafael e saber como é que estão as estatísticas de SLA do Rafael, ó. 83% em dia e 16% expirado de primeiro atendimento. Mas e de solução, né? De solução, 50%, 50%. Então você começa a olhar também de maneira até individual para a sua equipe como é que está a estatística de SLA do seu time. Então, basicamente, esses são os mecanismos que o Desk tem para oferecer, todos voltados para a gestão de SLAs, para a gestão de prazos. Se você tiver dúvidas para configurar, porque é um recurso um pouquinho mais complexo de parametrizar, fala com o nosso time de suporte, fala com o nosso time de sucesso do cliente ou com qualquer pessoa da nossa equipe que a gente está disponível para te ajudar. E aí a gente auxilia você a configurar e adequar a ferramenta dentro das regras de negócio aí que você tem acordada com o seu cliente, com a sua operação ou dentro do seu negócio no geral. Beleza? Bom, é isso que eu queria falar. Obrigado. Fiquem aí atentos aos outros conteúdos e obrigado mais uma vez. Um abraço.